Ontem eu fiz uma reunião com um cliente, ele me perguntou se está valendo a pena investir em dólar ou se mantém a carteira dele em renda fixa, renda variável aqui no Brasil mesmo. Aí, qual que é o cenário que a gente tem hoje aqui, tá? Quando a gente vai comparar investimento no Brasil com os Estados Unidos, a gente não pode simplesmente olhar para a questão de rentabilidade isoladamente, tá? Por quê? Se a gente for comparar dessa forma, é uma comparação até, de certa forma, burra, entre aspas, porque a gente tem um cenário no Brasil de taxa de juros, a Selic, uma alta. Hoje ela está em 15%. Os Estados Unidos também está no cenário de taxa de juros alta. Mas qual que é a diferença? O nosso país tem uma Selic, uma taxa de juros de 15%, enquanto que lá nos Estados Unidos a gente tem uma taxa de juros que fica entre 4,25% e 4,5%. Bom, você já deve ter entendido um pouco aqui do que eu estou querendo dizer. Se a gente tem investimento hoje aqui no Brasil de R$ 100.000, por exemplo, em renda fixa, facilmente no final do ano, com a taxa Selic a 15, a gente vai ter ali nossos R$ 115.000 no final do período. Né? Agora, se a gente for comparar com os Estados Unidos, a gente está falando de aplicar os mesmos 100 mil dinheiros, né, vamos supor assim, a gente está falando de colocar lá e ter no final do ano 104 mil, um exemplo, 104.500 dólares, por exemplo. Tá? Mais ou menos isso, 104.025, US$ 250, né? Então, não dá para a gente comparar unicamente em questão de rentabilidade, mas aqui tem um outro fator. Por que é estratégico você ter um recurso investido lá fora, dolarizado? Porque você vai estar protegendo seu poder de compra, tá? Esse é um dos fatores. Um segundo fator importante que eu gosto de ressaltar aqui é justamente a diversificação geográfica, tá? Que você vai ter do seu patrimônio, não só alocado aqui no Brasil, tá? Que é uma economia que ainda está em ascensão, um país emergente. Os Estados Unidos, querendo ou não, é uma economia já muito consolidada. Quando você está falando, quando a gente está falando de aplicar o seu recurso lá fora, tanto em renda fixa quanto em renda variável, tá? Isso não importa. Você vai estar com um patrimônio, parte dele, em um país onde você certamente vai ter uma rentabilidade, você vai ter um resultado muito mais perene, tá? E principalmente quando a gente compara bolsa com bolsa. Não é esse o mérito do vídeo, mas estou querendo trazer para você não olhar simplesmente a questão de rentabilidade, tá? Fora também que a gente tem o câmbio aí no fator, tá? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, como investir lá fora, não deixe de me chamar aqui para a gente trocar uma ideia.